Oi, minha deusa, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do projeto Rotina Intuitiva. E hoje eu quis trazer aqui um tema um pouquinho polêmico, principalmente nessa área de rotina e produtividade, que é motivação versus disciplina. Qual importa mais? Em qual desses dois a gente precisa direcionar mais o nosso foco para acelerar os nossos resultados? Será que é válido depender da nossa motivação? Ou será que a gente precisa se apegar à disciplina para garantir que os nossos hábitos sejam executados? Eu quis trazer aqui o meu ponto de vista sobre essa questão, porque, como eu venho aqui trazer para vocês um conceito de rotina mais leve, mais livre e prazerosa, onde será que a disciplina fica, então, nessa conversa, nesse meio do caminho? Será que é possível ter disciplina dentro de uma rotina que é leve? Ou será que se a gente tirar a disciplina da nossa rotina, ainda assim a gente consegue manter os nossos hábitos ativos? Eu já vou começar aqui compartilhando com vocês, minhas clientes sabem disso. Eu não gosto muito dessa palavra disciplina. Por quê? Porque a gente sabe que a palavra ela tem uma carga energética, ela tem ali uma vibração. E eu percebo muitas clientes que chegam até mim se cobrando de uma forma muito intensa por não serem tão disciplinadas como elas acreditam que deveriam ser. E ontem a gente conversou já sobre essa questão do quanto a gente coloca ali na nossa lista dos tenquês todas aquelas ações que a gente acredita que é o único caminho para alcançar os nossos resultados. Isso acaba criando um peso absurdo na nossa vida. Para mim, a palavra disciplina tem esse peso também. A disciplina, ela tá ligada a essa obediência a ordens superiores de superiores. E sim, existem ali vários profissionais da mesma área que eu atuo, que falam sobre disciplina e falam sobre essa questão de que disciplina é sermos discípulos de nós mesmos. Mas energeticamente eu percebo que na prática há essa tentativa de instituir essa disciplina no nosso dia a dia, ela acaba sendo pesada e ela acaba gerando uma autocobrança desnecessária no nosso dia a dia por conta de um perfeccionismo que vem junto com essa palavra. Mas se eu retiro a disciplina da minha vida, será que eu consigo conquistar algum resultado? Será que eu consigo manter meus hábitos se eu não tenho disciplina? Será que se eu tirar essa palavra da minha vida, esse conceito, eu vou ficar dependendo só da minha motivação? Vamos então entender ali o que está por trás do conceito de disciplina e o que as pessoas acreditam que é motivação, que faz gerar esse confronto entre esses dois tipos de conceito. Por que a gente deseja ter mais disciplina no dia a dia e muitas pessoas pregam que esse é o único caminho dos resultados? Por quê? Disciplina seria fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não deseja fazer aquilo que precisa ser feito. E a gente sabe que quando a gente estabelece uma meta, quando a gente inicia um novo hábito, a gente precisa manter uma certa constância para que aquilo realmente se torne um hábito. Oi, Teice, bem-vinda! Bem-vinda, Keila! A gente precisa manter uma constância para que aquilo se consolide, para que aquilo se torne verdadeiramente um hábito na nossa vida. E que existem dias na nossa rotina que a gente não vai estar afim de executar isso, né? Ai, obrigada, Teice, vou ficar mal acostumada, sim. E existem dias que a gente não tá muito legal, a gente não tá muito afim de executar o que precisa ser feito. E aí até onde muitas pessoas fazem ali aquela questão de eu fiz na força do ódio,
né? Muito em relação à academia. Não tava afim, mas eu vim pela força do ódio, eu vim fazer o que tinha que ser feito. Então a gente olha para essa pessoa e pensa, nossa, que pessoa disciplinada. Ela faz o que precisa ser feito mesmo quando ela não quer fazer aquilo. Porém, olha só que interessante. Você só consegue fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está afim de fazer o que precisa ser feito, quando você tem um propósito muito bem definido para estar realizando aquilo, quando o seu porquê está muito bem estabelecido, quando você tem um motivo para executar aquela ação, ou seja, motivação. E aí, essa palavra que ultimamente tem sido tão criticada, que você não pode esperar pela motivação para você executar, que você não pode depender da motivação no seu dia a dia, ela é a raiz de uma vida disciplinada. Motivação não é entusiasmo, motivação não é empolgação, motivação não é euforia. Motivação é simplesmente o motivo pelo qual você faz algo. E quanto mais motivação você tem, mais disciplina você consegue ter. Quanto mais claro é o motivo pelo qual você está fazendo algo, mais disciplina você tem. Porém, quanto mais forte é esse motivo, menos disciplina você precisa ter. E aí eu quero colocar aqui uma palavrinha na equação que também tem sido muito demonizada, e eu falo muito essa palavra, mas que na área de rotina e produtividade e criação de hábitos, essa palavra é deixada de lado como se ela atrapalhasse o processo, que é a palavra prazer. Então, tem até um livro que se chama Nação Dopamina, né, que fala sobre esse vício que a gente tem em liberação rápida de dopamina. E só abrindo um parênteses aqui, a dopamina, ela não é liberada quando a gente faz algo. Ela não vem como uma recompensa. Ela vem quando a dopamina é liberada para que você vá atrás da recompensa. Ela não é liberada no nosso cérebro depois que a gente obtém. Então, por exemplo, eu me dá aqui uma vontade muito louca de comer um chocolate. O meu cérebro libera dopamina para que eu vá atrás do chocolate. Quando eu como chocolate, a dopamina até já passou. Já aconteceu de vocês terem vontade de comer algo? E aí quando você realmente compra aquilo, você já até perdeu a vontade. Ou você come ali e, nossa, nem fez tanta diferença. Mas você teve uma vontade, assim, alucinante de fazer algo. Ali é onde a dopamina está atuando, tá? Ah, eu tenho hoje. Tá de TPM, amiga? Ai. Então, a dopamina faz esse processo de nos motivar. Ai, não fala em brigadeiro, mulher. Não fala em brigadeiro, que eu tenho que ir atrás de um brigadeiro. A dopamina faz esse processo de a gente buscar uma recompensa rápida. Então, assim, quanto mais rápido a gente obtém essa satisfação, mais a gente se vicia. Por isso, rede social, ela é tão viciante, porque a gente tem a combinação de dois fatores. Novidade, né? Então, assim, tudo é novo, é muita opção, e a imprevisibilidade. Então, por que o Reels, por exemplo, é tão viciante? Porque você nunca sabe qual é o próximo Reels, o que vai ter no próximo Reels. Então, o que faz você deslizar o dedo para cima para ver o próximo vídeo é a liberação de dopamina. Então, você fica recebendo doses e doses e doses de dopamina o tempo inteiro para você buscar mais e mais e mais. E aí, quando vem a novidade, você tem aquela sensação de prazer pelo novo, já seguida da euforia de qual é o próximo vídeo, e o próximo, e o próximo. Então, é aí onde vem essa questão do nosso vício por liberação rápida de dopamina, de que a gente precisa até fazer um jejum de dopamina, né? Tem esse conceito de retirar da nossa vida por um período de tempo tudo aquilo que gera essa liberação rápida e artificial de dopamina,
pra gente buscar uma liberação mais natural, pra gente buscar atividades no dia a dia que geram esse prazer, mas de uma forma mais saudável, certo? Só que o que eu percebo é que todo e qualquer tipo de prazer no nosso dia a dia acaba sendo anulado. A gente começa a pensar que qualquer tipo de extra que eu coloco no meu dia a dia para tornar um hábito mais prazeroso está errado. De que eu preciso fazer aquele hábito porque tem que ser feito e tem que ser feito da forma mais difícil possível. E na verdade, se a gente olhar o conceito dos hábitos atômicos do James Clear, que foi autor do livro Hábitos Atômicos, o terceiro passo para a criação de um hábito é torná-lo atraente. Esse hábito, ele precisa te atrair de uma forma. Ele traz ali 4 passos, né? Tornar o hábito claro, tornar o hábito fácil de ser executado, tornar o hábito atraente e tornar o hábito satisfatório. E ele fala pra gente incluir atividades prazerosas junto com o hábito que a gente quer desenvolver e não é tão prazeroso assim. E eu percebo que quem vai pela linha da disciplina, essas pessoas elas tentam dificultar ainda mais um hábito que já é difícil. Dificultar ainda mais um hábito que não está estabelecido, que não está solidificado, e aí algo que já é complicado por si só de se iniciar, que já te exige uma força de vontade gigantesca, você ainda tenta a todo custo tornar aquilo mais pesado e mais difícil, como se quanto mais difícil e pesado for para você praticar esse hábito, mais mérito você vai ter por fazer o que tem que ser feito mesmo que seja difícil. Mas, por acompanhar aqui de perto o processo das minhas clientes e os meus próprios processos pessoais, a gente percebe que na prática isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Então, você tenta iniciar um novo hábito, um novo comportamento, da forma mais difícil possível, mais desafiadora possível, para provar para você mesma que você pode. E aí, alguns dias depois, você não dá conta porque você não tem força de vontade suficiente para aquilo. E não é um problema isso, assim, não é um defeito seu. Nossa força de vontade, ela é como um músculo. Chega um momento que ela cansa. E você não tem mais energia nessa bateria interna para executar ações difíceis, tá? Então, a gente tem um limite de força de vontade diária que a gente consegue utilizar. E aí, ele é como um músculo. Sim, quanto mais você vai fazendo coisas que são desafiadoras para você, mais você fortalece esse músculo e mais você consegue enfrentar situações difíceis. Mas ele precisa ser treinado de pouco a pouco e precisa de descanso. Então, aí você estabelece uma meta altíssima, extremamente desafiadora, não associa ela a nada que já é confortável e familiar e prazeroso para você, e você desiste. E aí, quando você desiste, você se culpa e se cobra porque você não deu conta. Você reforça a identidade de uma pessoa que é procrastinadora, ou que é preguiçosa, ou que é sedentária, que não tem determinação, não tem força de vontade. E aí, para você retornar a esse hábito, você demora muito mais tempo do que seria necessário. Porque se você falhou num dia, ok, vamos voltar no dia seguinte? Que seja que você ficou um mês sem ir para academia. Tudo bem, se você voltar depois, só volta. Só retorna, sem a culpa, sem a autocobrança. Só que essas falhas, essa inconstância seria muito menor se você associasse esse hábito que você deseja iniciar com algo que já é prazeroso para você. A ponto de que a tua rotina seja tão prazerosa, seus hábitos sejam tão prazerosos, que você não vai precisar de disciplina para fazer. Você precisa de disciplina para abrir a Netflix e assistir a sua série preferida? Você precisa de disciplina para passar horas no Instagram, vendo a vida de outras pessoas ou vendo vídeos engraçados? Você precisa de disciplina para comer uma panela de brigadeiro? E olha que às vezes a gente tá cansada, a gente tá de TPM, tá com cólica,
E a gente tem toda uma força de vontade, às vezes para ir no mercado comprar um leite condensado para fazer o brigadeiro, para comer o brigadeiro. Olha, e você precisa de disciplina? Ela dá o tapa dela. Você não precisa de disciplina para fazer algo que é prazeroso para você, não é? Então, por que não tornar mais prazeroso aquilo que você se propôs a fazer, né? Eu treino há muitos anos. E nesses anos que eu treino, houveram altos e baixos. Até na época da pandemia parei, mas eu retornei ali em abril de 2022. E desde então, eu nunca fiquei mais de 30 dias longe da academia. E existe ali uma constância e uma inconstância também quando eu não vou. E quando eu estou num período de constância, eu vou no sábado, eu vou domingo, eu vou feriado. E um dia indo pra academia no domingo, um amigo meu encontrei um amigo meu no caminho e ele falou assim: nossa, tá focada, hein? Tá no foco indo pra academia no domingo? E aí eu falei pra ele assim: não é foco, é porque é prazeroso. Porque, até se eu não me engano, aquele dia, naquela época, eu tava até levando um livro pra academia para ler enquanto eu fazia bicicleta, fazia cardio na bicicleta. Então, assim, eu crio o meu momento. A academia ali é um momento de autocuidado, sabe? Tinha uma época que eu ia 2 vezes pra academia. Eu fazia musculação de manhã e à noite eu ia pra fazer aula de dança. E aí, às vezes, eu encontrava, como aconteceu, eu encontrei uma amiga à noite pra aula de dança. E ela tinha visto os meus stories treinando de manhã. Eu falei assim: nossa, amiga, tá no foco, hein? Eu falei: não é foco, é porque dançar pra mim é muito prazeroso. Então, eu não tive que me propor a estar ali à noite para fazer o segundo exercício físico do dia. E claro que existem os dias que eu não tô legal para ir. Existem os dias que eu tô com cólica ou tô com uma crise de enxaqueca, ou esses dias atrás que fez muito calor aqui na cidade. Então eu sentia que eu tava agredindo muito o meu corpo saindo de casa, respirando toda a fumaça que tinha aqui. Então, fiquei. Só que se você for procrastinar, procrastine com consciência e não com culpa, sabe? Saiba o porquê você não está fazendo aquilo. Entenda o seu motivo. Entenda o motivo da sua ação e o motivo da sua não ação, para que você possa voltar rápido depois, para que você não se distancie por muito tempo desse hábito. Então, torne aquilo um ritual. E aí, para mim, ir para academia, eu gosto. Então, eu escolhi uma atividade que eu gosto de fazer. Eu fui pra academia a primeira vez, eu tinha 14 anos de idade. Porque na minha cabeça eu só ia ter o corpo que eu queria se eu fizesse musculação. Então, eu associei, né? Olha a motivação. Eu tinha um motivo para a ação. Então, nunca tive disciplina. Era porque eu gostava. Assim como a aula de dança. Eu amo dançar. Amo dançar. Eu só não tô indo mais mesmo porque agora ir à noite é mais cansativo, né? Então, quando chega aqui o final do dia, o meu corpo já tá cansado, aí tem que sair, suar, depois voltar, tomar um banho de novo, já fica tarde. Não é muito viável. Mas se eu precisasse fazer aula de dança todo dia, dançar 4 horas por dia, eu dançaria, porque é prazeroso. Então, não seria pela disciplina, seria pelo prazer. A mesma coisa, leitura. Se eu compro um livro, eu quero muito ler aquele livro, eu tô empolgada, eu devoro o livro, sabe? Mas não é porque eu sou disciplinada, nossa, como ela é disciplinada com a leitura, ela tem um hábito de ler. Não, é porque é prazeroso. Então, como seria você escolher hábitos mais prazerosos para sua vida, ao invés de tentar insistir em algo que é pesado para você? E ainda assim, se você escolhe algo que é mais desafiador, crie um ritual. Eu amo essa palavra. Ritual. Crie um ritual para aquele hábito. Transforme esse hábito no momento do seu dia. Eu tenho lá minha playlist de treino. Gente, é batata. Assim, se eu tiver meio borocochô, se eu tiver meio para baixo, tem algumas músicas específicas que eu escuto que a minha energia sobe na hora. Eu entro no clima, eu entro no meu modo marombeira de ser e o trem flui. E aí eu fico na academia. Tem dia que eu fico 2 horas na academia, principalmente se for sábado. Eu adoro treinar sábado. Então, flui.
Só que eu tenho o meu ritual. Eu me arrumo pra ir pra academia. Eu gosto de ir pra academia me sentindo bonita. Passo meu filtro solar, né? Aí já que eu passei o filtro solar, passo um pó. Já que eu passei o pó, passo um blush. Já que eu passei o blush, passo um iluminadorzinho. Já que eu passei tudo isso, eu passo um rímel também e já passo um batonzinho. Aí já coloco meus brinquinhos aqui, né? Gosto desse brinquinho, me sinto bonitinha. Vou pra academia com uma roupa que faz eu me sentir bem, porque tem roupa que faz eu me sentir desse tamanho e tem roupa que faz eu me sentir maravilhosa. Então você tem que estar bem, bota lá um fonezinho de ouvido, escuta uma música que você gosta, escuta um podcast, associa. Nossa, tem um podcast que eu gosto de ouvir. Associa com o momento do treino. Tem uma live que eu gosto, uma pessoa que eu gosto de acompanhar muito as lives dela. Então associa, isso se chama empilhamento de hábitos. Já que você vai fazer uma coisa, faça uma outra coisa que também é prazerosa junto com esse hábito. E aquilo começa a ser o seu momento. Então, se você inclui mais prazer na sua rotina, você vai precisar muito menos de disciplina. Então, se você tem a motivação, ou seja, o motivo para fazer a ação, se você se organizou para fazer isso, né? Porque 80% do hábito é você se organizar para fazer. Você se organizou. Estabeleceu ali um momento da sua rotina para fazer isso, tá? Se você agrega isso a algo que é prazeroso de se realizar, você tá dando o combustível que esse hábito precisa para se consolidar. Você tá se ajudando. E aí você precisa de muito menos disciplina para executar isso. Só que quem vê de fora vai ter a impressão de que você é uma pessoa muito disciplinada. Muito mesmo. Assim como, por exemplo, inclusive foi assim que nasceu o meu negócio na área de produtividade, né? Eu iniciei o meu negócio, a princípio, eu só atuava com processos de coaching individual. E o processo de coaching é um pouco diferente do processo de mentoria, porque na mentoria eu estou ali entregando a minha experiência, né, de vida. O glow up, isso aí, Tacy, o famoso glow up. Adoro. Então, no início do meu negócio, eu atendia só com processos individuais de coaching. Na metodologia de coaching, o coaching é um treinamento, né? Então, estou ali desenvolvendo habilidades naquela pessoa para que ela consiga alcançar os objetivos dela com mais rapidez e com mais facilidade. Mas, não necessariamente eu preciso ter alcançado o resultado que aquela pessoa quer desenvolver. E o processo de coaching ele é baseado todo em perguntas. Então, eu vou guiando a pessoa através de perguntas para que ela encontre as próprias respostas. E ainda hoje o coaching é a base da minha mentoria, da minha forma de atender. Mas o que começou a acontecer é que, como eu era muito organizada, eu sempre amei, assim, é uma coisa meio nata. Eu acho que é meu ascendente em Capricórnio, assim, sabe? Que gosta muito de metas e objetivos e planejamento. Eu sempre vivi isso, assim, de organizar o meu dia a dia. Quando não usava um Google Agenda, lá muito antigamente usava aquela agendinha de papel, ou uma agendinha fofinha, pegava lá uns cadernos para fazer um planejamento do ano. Eu adorava isso, sempre adorei. Então, e eu vivia isso, só que isso era prazeroso para mim, porque isso acalmava ali a minha mente agitada, acalmava a ansiedade. Então, era prazeroso. E aí as pessoas tinham essa impressão de fora de que eu era muito disciplinada e muito organizada. E elas começaram a querer aprender comigo como que eu me organizava. Como que eu conseguia ser mãe, cuidar da casa, e ainda tinha um negócio online. E eu comecei a empreender muito jovem, eu tinha 23 anos, 22 para 23 quando eu comecei a empreender. Como que eu consegui tão cedo, olha aqueles resultados, como eu me organizei para fazer essa transição de carreira. Então se tornou natural. Só que o que aos olhos dos outros era uma disciplina absurda, uma mega organização, para mim era um hobby. Ler livros de produtividade e rotina para mim era a coisa mais prazerosa do mundo. Ir numa palestra para mim era a coisa mais prazerosa do mundo. Estudar sobre isso sempre foi prazeroso. Tanto é que tinha épocas que eu tinha ali umas crises de ansiedade, me sentia meio ansiosa. O que eu fazia? Eu pegava o meu planner para organizar o mês. Aquilo me acalmava. Aquilo era um remédio para mim.
sabe? Então, se você consegue unir o que você se propôs a fazer com algo que dá prazer para você fazer, isso vai dar a impressão para as pessoas de fora que você tá exercendo ali um foco e uma disciplina absurda, que na verdade aquilo tá sendo natural para você. Então, se você busca a excelência em algo, encontre a sua área de maestria, encontre aquilo que você ama fazer, encontre uma forma de criar naquilo uma diversão, senão o processo vai ser tão pesado que você pode até chegar no seu objetivo, mas vai ser a um preço muito alto, sabe? Vai ser um preço assim que você vai chegar lá e vai pensar, putz, cara, não valeu a pena. Eu me desgastei tanto que nossa, é capaz até de eu me sabotar para voltar pro resultado antigo, porque foi muito pesado chegar aqui. E por que eu dou tanto exemplo de atividade física? Porque apesar de, durante todos esses 7 anos de atendimento que eu faço, 99% das clientes sempre foram empresárias. No início eu atendia mais homens que mulheres até, né? E apesar de ser esse público de empresários, olha aqui falar em cliente, olha aqui o Robson, que já foi meu cliente. Bem-vindo, Robson! Apesar de ser uma grande parte público de empresários que eu atendi, e o foco dos atendimentos serem voltados ali para o desenvolvimento do negócio, ou para o aumento do faturamento, sempre existiam ali algumas metas a nível pessoal que envolvia atividade física, né? Melhorar a saúde, leitura para melhorar o intelecto, meditação para melhorar a parte emocional. Então, era muito difícil que os clientes que chegavam até mim não pedissem ali, não expressassem o desejo de melhorar em algumas dessas áreas também. Então, eu trago muito esses exemplos nesse sentido de atividade física, porque todos nós sabemos que um corpo saudável, ele sustenta melhor os nossos resultados. Para mim, inclusive, a atividade física é um hábito angular, porque é um hábito que puxa vários outros hábitos. Se eu estou treinando ou fazendo qualquer tipo de atividade física ali com constância, no mínimo 3 vezes na semana, automaticamente eu já começo a ingerir mais água. A partir disso eu começo a me alimentar melhor. Antes disso tudo, eu começo a respirar melhor. Quando eu fico alguns dias sem ir pra academia, a minha respiração fica assim, ó. Sabe quando você tem que puxar o ar para conseguir falar e respirar? Eu fico ofegante, eu me sinto pesada, eu me sinto sufocada. Então, a atividade física melhora a minha respiração, que naturalmente melhora a oxigenação do meu cérebro, melhora meu raciocínio, que melhora o meu trabalho, melhora o meu financeiro e melhora tudo. Então, se eu tenho esse hábito na minha vida bem instalado, eu consigo melhorar outras áreas de uma forma geral. Então, inclusive impacta diretamente os nossos negócios. Então, eu sempre trago esses exemplos de hábitos em relação à atividade física, à meditação, né, à respiração profunda e presente, a uma alimentação melhor, a ingestão de mais água, porque no fundo, essas são as bases. Inclusive, a leitura, que também muitas clientes chegam dizendo que gostaria de ter mais tempo para estudar, para se aprofundar em alguns temas que vão fazer total diferença nos próprios negócios. Então, eu trago esses exemplos aqui para vocês, porque eu sei que no final das contas, a gente sempre quer melhorar nessas áreazinhas, e isso impacta de uma forma assim, de pouquinho em pouquinho, impacta grandemente em outras áreas do nosso negócio também, né? Me digam aqui se faz sentido, se alguma de vocês, nesse momento da vida, gostaria de melhorar a atividade física, beber mais água, melhorar a alimentação, praticar a leitura ou a meditação. Me digam aqui para eu saber que não são só os meus clientes que têm esse desejo.
E nas próximas aulas aqui do nosso projeto, eu vou trazer mais sobre esses assuntos em relação a hábitos, a estruturação de uma rotina que é organizada e é produtiva sem ser engessada, sobre autossabotagem, sobre ciclicidade feminina, porque a nossa rotina, ela precisa acompanhar a nossa ciclicidade. Nós não somos lineares como os homens, nós somos cíclicas. Então não é justo que a gente tente seguir uma rotina que é linear a tal ponto que não respeite essas alterações. E também vou trazer aqui, em alguns dias, os temas sobre traços de caracteres, porque o nosso corpo e a nossa mente, eles foram moldados da nossa gestação até os 5, 6, 7 anos de idade, baseados, essa moldagem foi feita a partir das experiências que a gente viveu no nosso dia a dia, durante esse período da primeira infância. Então, de acordo com dores que a gente vivenciou, traumas que foram gerados, o nosso corpo e a nossa mente se moldaram de uma forma específica e, com isso, foi desenvolvido em nós algumas habilidades e potencialidades que, a partir da análise do formato do nosso corpo, a gente consegue descobrir como a nossa mente funciona e descobrir a causa dos principais problemas que a gente vem lidando no nosso dia a dia. Então, eu vou trazer também aqui várias informações sobre esses traços de caracteres para vocês irem se conhecendo um pouquinho melhor, entendendo que não tem nada de errado com vocês e que vocês possuem todas as habilidades e potencialidades já suficientes para criar uma vida incrível, desde que vocês cuidem dos traços de caracteres de vocês, saibam cuidar de vocês mesmas e do ambiente que vocês vivem. Então, eu vou trazer todos esses temas nas próximas aulas. As aulas estão ficando gravadas aqui, tá? Então, vocês podem acessar. Não sei se eu vou deixar o projeto inteiro, todas as aulas, se a cada tanta quantidade de dias eu vou arquivando as aulas, vou tirando do ar. Então, assistam o replay, mas não demorem muito para assistir também. Se você não entrou ainda no grupo secreto nosso, clica no link que tá na bio para entrar no grupo secreto, porque dependendo dos temas que eu abordar, eu encaminho lá também alguns materiais extras para vocês, para facilitar alguma aplicação, execução ou entendimento maior da temática que eu trouxe aqui no dia, tá? E lembra de encaminhar essa aula para aquela amiga, no caso, no dia de hoje, encaminha para aquela amiga que precisa entender que ela não precisa se culpar por não ser a pessoa mais disciplinada do mundo, que quer iniciar novos hábitos, mas se respeitando, iniciar novos hábitos com leveza e desfrutar de um pouquinho mais de prazer no dia a dia. Então, parem de se cobrar, agreguem mais prazer no dia a dia de vocês, para criar esse empilhamento de hábitos, para tornar os hábitos rituais de autocuidado e não uma obrigação, tá? Encaminha essa live para amiga e a gente se vê amanhã aqui, nesse mesmo horário, das 19 horas de Brasília e das 18 horas aqui do Mato Grosso, ok? Vejo vocês lá no nosso grupo secreto. Até amanhã!